Queria começar falando um pouquinho da importante data histórica que nós temos pela frente. Quer dizer, o dia 7 de setembro. Não do ponto de vista político, nós vamos abordar isso aí mais para frente, né? Os bolsonaristas estão chamando um ato, estão combinando aí um ato público com a comemoração oficial do dia 7 de setembro, que é uma coisa altamente irregular. Mas não é disso que nós vamos tratar, né? O que nós queremos tratar aqui um pouco é do aspecto histórico. Nós estamos cogitando também, né, o companheiro Henrique falou do curso de História do Brasil que nós estamos fazendo e, coincidentemente, né, nós não tínhamos planejado assim, mas o nosso calendário ficou muito conturbado por uma série de acontecimentos, particularmente pelo STF e pelas eleições. Coincidentemente, nós vamos estar começando, vamos entrar na segunda aula do curso sobre o Império, no dia 6 de setembro, na véspera da comemoração do 7 de setembro. Nessa semana, nós estamos cogitando de fazer uma atividade especial política, né, que nós vamos anunciar provavelmente aqui no próximo sábado, né. Não vamos definir ainda qual vai ser o tipo de atividade, como é que nós vamos fazer, mas evidentemente que é necessário fazer um debate específico sobre as interpretações que estão aparecendo em todos os lugares aí sobre a independência nacional. A direita tem a direita, inclusive aqui representada pelo próprio Bolsonaro, tem aquele patriotismo de fachada, né? Que é aquele negócio de exaltar os símbolos nacionais sem dar isso daí nenhum tipo de conteúdo. O Bolsonaro fez um acordo com o governo português para que o coração de Dom Pedro fosse remetido para o Brasil para a comemoração da independência. É um gesto forte, né, para a população. A esquerda, em geral, está zombando da coisa, né? Nós já vamos ver por quê. Mas não há dúvida nenhuma de que é um gesto forte, né? Finalmente, o Dom Pedro deixou no testamento a disposição de que o coração dele ficaria em Portugal e o restante dos restos mortais ficaria no Brasil, como efetivamente tem estado, né? Eles estão aí no monumento do Ipiranga, dele e da imperatriz Dona Leopoldina. Então, para a direita é uma comemoração de ostentação, né? A nacionalidade, Dom Pedro I, o coração, que é um nacionalismo completamente destituído de conteúdo nacional. É puramente uma atividade de aparência, de aparato, né? Por que nós dissemos isso? Porque o governo Bolsonaro se caracterizou por ser um governo antinacional. E isso daí é apenas uma exploração do nacionalismo natural do povo brasileiro, que gosta do seu próprio país, que digamos assim, partidário do país onde eles vivem, a coisa mais natural do mundo. Mas não tem conteúdo político. O Bolsonaro, ele privatizou a Eletrobras, ele está distribuindo dinheiro público para manter aí os lucros dos acionistas da Petrobras, né? Ele entregou a base de Alcântara para os norte-americanos, que, de um modo geral, é um dos governos mais antinacionais que nós já tivemos. Não é o mais, porque evidentemente que o governo FHC, que era um governo diretamente dirigido pelos banqueiros, era mais antinacional do que o Bolsonaro, por incrível que pareça. Então, esse tipo de coisa não tem valor. Do ponto de vista da esquerda, aparece uma coisa que é tradicional na esquerda brasileira, e que se aprofundou com a crescente despolitização
e com a predominância dos elementos pequeno-burgueses e burgueses dentro da esquerda, que é uma atividade de pegar tudo aquilo que é o Brasil e jogar fora. Né? As coisas que apareceram na imprensa até agora, inclusive a imprensa capitalista, a grande imprensa, né? A imprensa golpista, que é diretamente aliada com o imperialismo, muito mais do que o Bolsonaro, dão a entender que, na verdade, a independência nacional não tem nenhuma importância. Evidentemente que há muita gente de esquerda que fala isso porque vai na onda, não sabe nada da história nacional, não tem uma avaliação crítica, né? Mas para qualquer pessoa normal, é uma coisa óbvia que a independência nacional, tendo constituído o país em que nós vivemos e que nós chamamos de Brasil, é um momento da maior importância na história nacional. Né? O que eu tenho visto, né, o que nós vemos aí que saiu na imprensa, e em geral na imprensa burguesa, mas também um pouco na imprensa de esquerda, eu disse, não, isso aí foi uma farsa. Eu vi que uma pessoa falou que são acontecimentos idealizados e falsos, etc, etc, etc. Isso é uma maneira absurda de ver a história. Eu conheço poucos países onde as pessoas falariam assim da sua independência. Né? Por exemplo, se você for em qualquer país europeu, né, embora a esquerda tenha uma visão crítica dos acontecimentos históricos, ninguém vai falar, por exemplo, que a criação do Estado Nacional francês, a criação do Estado Nacional alemão, a criação do Estado Nacional italiano foi uma coisa ruim, foi uma farsa, não teve nenhuma importância. É uma coisa meio rara de se ouvir falar. Né? Há, evidentemente, aqui uma completa perda da perspectiva histórica. Né? Quaisquer que tivessem sido os acontecimentos que levaram à constituição do Brasil como nação, quaisquer que fossem eles, né? Sejam eles de uma maneira A, de uma maneira B ou de uma maneira C, a constituição do Brasil como nação é um fato importante não apenas para os brasileiros, é um fato importante para o mundo todo. Né? É o fato que deu origem à existência de um dos maiores países do mundo. Um país que tem uma importância, apesar de ser um país economicamente atrasado do ponto de vista capitalista, apesar de ser um país oprimido pelo imperialismo, é um país que tem uma posição decisiva no cenário mundial. É um país de 220 milhões de habitantes. É um país que tem um dos maiores territórios do mundo, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Um país que constituiu uma cultura própria, né? Que tem uma posição importante no mundo do ponto de vista político, econômico e tudo mais. Então, como é que pode ser que a constituição desse país teria sido uma farsa, teria sido uma coisa ruim, uma coisa negativa? Impossível. Né? É uma contradição em termos, é uma contradição lógica. Não é possível, né, que seja assim. Várias pessoas tentando utilizar aí mas equivocadamente, uma metodologia marxista para analisar o problema, procuraram opor a independência dos países latino-americanos à independência nacional brasileira. Então, eles falam assim, não, a independência dos países latino-americanos foi feita através de revoluções, guerras, tem os heróis nacionais, Bolívar, San Martín, etc. e tal. Tudo bem. Mas isso não significa que o que aconteceu nesses países foi mais progressista do que aquilo que aconteceu no Brasil. Isso também é uma coisa óbvia. Tudo bem. A independência da Venezuela, Bolívia, Equador,
Argentina, Paraguai, Uruguai, Peru, etc., teria sido muito revolucionária. E a do Brasil não teria sido revolucionária. Só que acontece o seguinte, nesses países, a independência teve um fracasso relativo. Porque toda a América do Sul espanhola, para não falar na América Espanhola em geral, América Central, Caribe e o México, toda a América do Sul espanhola se dividiu numa série de estados pequenos. E o Brasil se transformou numa nação unificada. Então, se você é marxista, é evidente que o Brasil é uma conquista que é superior a esse conjunto de nações. Vários historiadores já falaram inúmeras vezes, né, no problema da balcanização da América Espanhola. Né? Por que eles usam o termo balcanização? Porque os Balcãs, onde fica a Iugoslávia, Albânia, Grécia, etc. e tal, é um conjunto de países pequenos que, justamente por serem pequenos, sempre foram presa dos grandes países vizinhos, da Itália, da Áustria, da Alemanha e até da França. Quer dizer, a balcanização, né, os Balcãs, são uma expressão político-geográfica de uma fraqueza que é muito difícil de superar. Né? No final da Segunda Guerra Mundial, os revolucionários iugoslavos tentaram constituir uma unidade política e geográfica de maior envergadura, né? O que fracassou devido à política contra-revolucionária do stalinismo e à intervenção violenta do imperialismo, por exemplo, contra a Revolução Grega. Mas se você não consegue superar essa situação, o que você é? Você é um país que é quase que diretamente uma colônia dos países maiores. Quando houve a crise econômica mundial, na década de 1970, o primeiro país a explodir foi a Iugoslávia, que já era um país pequeno, né? Acabou se transformando num amontoado de países menores ainda. E o imperialismo, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo que acompanha a política internacional, tratou de desmembrar a Iugoslávia no maior número possível de unidades políticas. Né? Hoje nós temos 7, 8 países, ali nós temos até um protetorado norte-americano que é o Kosovo. Quer dizer, isso aí é a própria definição da impotência política, da incapacidade política. Então, quando as pessoas falam em balcanização da América Latina, eles estão retratando um problema do desenvolvimento nacional desses países. O que eles querem dizer é muito simples. Se a América Espanhola, a América do Sul espanhola, né, durante a independência tivesse conseguido manter a sua unidade política, seria uma unidade política muito maior do que hoje. Seria quase um Brasil. Né? Porque o Brasil é mais de 50% da América do Sul. Quer dizer, seria uma coisa muito mais importante do que é. Você não teria países que são extremamente fracos do ponto de vista político e econômico, como Equador, Bolívia, Paraguai, Uruguai. Né? Na realidade, são poucos os países que tenham um certo nível de desenvolvimento. É a Argentina, né? É o Chile, e olhe lá. A situação da América Latina é ruim, em grande medida devido ao resultado da independência e da constituição dos Estados nacionais latino-americanos. Né? Por isso, os revolucionários, historicamente, levantaram a seguinte palavra de ordem: pela unidade socialista de toda a América Latina. Quer dizer, vamos nos unificar, né, para enfrentar o imperialismo. Qual que é o imperialismo ao qual ele se referia? O imperialismo norte-americano, evidentemente. O imperialismo norte-americano, ao contrário, nasceu como um país muito pequeno, abocanhou um bom pedaço do México, das colônias espanholas, e se transformou num país enorme. Então, a primeira coisa que nós temos que discutir quando a gente fala em independência
brasileira é que a independência brasileira foi uma grande conquista. Não apenas criou um país, como criou um país gigantesco. É óbvio, né, que a esquerda não tem a menor ideia da importância disso. Em determinados momentos, né, no último período, nós fomos confrontados com várias ideias estranhas. Uma delas é um determinado setor da esquerda chegou, inclusive, a questionar a importância de você ter um país grande. Eu acho que, com o passar dos meses, né, e a guerra da Ucrânia e o negócio da China, está meio difícil de alguém questionar que país grande é melhor do que país pequeno, né? Quando a gente vê os chineses lançando mísseis, né, sobre a ilha de Taiwan, Formosa, para cair no mar do outro lado, quando a gente vê que o exército chinês tem não sei quanto, tem 1 milhão e tanto de soldados e o outro tem 100 e poucos mil soldados, você sente, né, digamos assim, de uma maneira concreta, de uma maneira gráfica, explícita, a disparidade de forças. Quando a gente vê o que está acontecendo na Ucrânia, a gente vê isso também. O imperialismo procurou usar a Ucrânia contra a Rússia, mas a Rússia é um país enorme. E a Ucrânia, embora seja grande, é um país muito mais fraco do que a Rússia, né? Então, no caso brasileiro, a gente teria que partir daí, né? O que é que a gente deveria comemorar? Tem gente que fala que não há nada a comemorar, né? Não. Nós temos que comemorar a Constituição da Nação Brasileira. A Constituição da Nação Brasileira, a pergunta-chave seria a seguinte: foi ou não foi um progresso do ponto de vista da humanidade? Foi um progresso. Marx, quando analisou, né, a política de anexação pelos Estados Unidos dos territórios pertencentes à Espanha e ao México, ele não ficou contra. Ele falou, isso aí é um progresso. À medida que você incorpora esses estados aos Estados Unidos, eles vão ter um desenvolvimento capitalista moderno, né? Um desenvolvimento capitalista que é o desenvolvimento mais progressista na atual etapa da história da humanidade. Então ele aplaudiu isso daí, muita gente não sabe disso. Ele aplaudiu porque o marxismo não é simplesmente a defesa do fraco contra o forte. O marxismo é a ciência do desenvolvimento das condições para a construção do socialismo. E para construir o socialismo é necessário o desenvolvimento capitalista. Se os Estados Unidos não tivessem incorporado esses territórios, nós teríamos mais atraso ainda na América Latina. O Brasil, hoje, é o país mais desenvolvido da América Latina. Então nós temos isso daí a apontar como um fator positivo, né? A maioria dos comentários são muito superficiais, né? Algumas pessoas nota-se até que elas nem sabem do que elas estão falando. Elas ouviram o galo cantar, não sabem nem onde é que esse galo cantou e estão repetindo alguma coisa, né? Outras se apegam a determinados aspectos políticos. Mas antes do aspecto político, né, nós temos o fenômeno social, histórico de constituição de uma nação do tamanho da nação brasileira. Por que é importante isso daí para nós que somos um partido operário? Por que os operários devem valorizar isso daí? Primeiro, porque o Brasil tem a maior classe operária de toda a América Latina. Então, a maior força, né, para o socialismo no continente americano, depois dos Estados Unidos, está no Brasil. São milhões de trabalhadores. É uma força gigantesca. Muita gente pode olhar e falar assim, mas não acontece nada. Tudo bem, é uma etapa. Mas essas forças estão aí, né? Então nós temos que valorizar isso aí. E é uma força gigantesca a classe operária brasileira. Isso daí não pode ser negado por ninguém. Segundo, do ponto de vista da classe operária, né, e por isso Marx
destacou como um fator positivo, né, a incorporação dos territórios mexicanos aos Estados Unidos, do ponto de vista da classe operária, o maior desenvolvimento do capitalismo favorece a luta pelo socialismo. Né? Não pode haver socialismo de verdade se você não tiver indústria, se você não tiver classe operária. E no caso brasileiro, né, se nós não tivéssemos constituído um país unificado aqui, se isso daqui fosse 5 ou 6 países, nós temos que entender o seguinte, esse é um aspecto chave. A classe operária brasileira hoje, que é uma única classe social nacionalmente, né, unificada, ela estaria dividida em 5 ou 6 países com fronteiras, e a luta seria a luta de classes operárias pequenas em diversas unidades geográficas. Vamos supor, a classe operária no sul do Brasil, a classe operária no Sudeste ou em São Paulo, a classe operária no Nordeste. Quer dizer, algumas em São Paulo seriam uma classe operária muito forte, mas no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste e no Sul seria bem mais fraca. E estaria dividida. Né? Quando você fosse fazer uma greve geral, seria a greve geral de tantos trabalhadores no sul do Brasil. Não teria greve geral do Brasil inteiro. Né? Então, quer dizer, são coisas muito concretas, né? Esse problema da independência nacional. Nós não devemos ir na onda dos intelectuais esquerdistas burgueses, né? Porque a burguesia que tem essa conduta, tudo isso daí foi uma farsa. É um negócio assim, é aquele comentário crítico das pessoas que não têm compromisso nenhum com o assunto. Então tudo é ruim, tudo é criticável, etc. e tal. Nós não devemos ir na onda disso daí.